não tem ninguém melhor para conversar com a gente sobre rock, feminismo, mulheres no rock, pensar a história do rock e a questão das mulheres na história do rock do que a Elisa. E eu acho muito legal também porque a Elisa é muito jovem. E é muito bacana a gente ver alguém muito jovem fazendo coisas muito legais. E eu gosto da Elisa porque a Elisa pensa. E a Elisa é muito corajosa. Então, é um prazer mesmo ter a Elisa aqui com a gente hoje. Eu dou aula no tanto de tempo que você tem o Dominatrix, 17 anos. E eu me lembro assim dos meus estudantes sempre falando... Sempre tem um cara que vem perguntar, mas não tem mulher filósofa? Filosofia é coisa de homem mesmo, porque não tem mulher filósofa. Eu sou professora e sou filósofa. E por acaso sou mulher. E aí sempre criava esse negócio. E aí, e agora? Você não precisa dos documentos históricos se você tem uma prova concreta na sua frente. E as mulheres na história, elas não participaram, digamos, dessa história porque, pelo mesmo motivo que elas não participaram da história da ciência, da história das artes, da história da literatura, a não ser a partir do momento em que surge o feminismo. Quando, então, mulheres assumem a sua consciência, digamos, assumem uma consciência da sua condição de sujeitos livres e começam também a se envolver com o poder, com as formas de poder, com as possibilidades de ação e de pensamento e de criação dentro da sociedade. Aí as coisas mudam. Então, o feminismo filosófico ele está junto com todas as formas de feminismo. Ele surge, digamos que, dá para dizer assim, no final do século XVIII, as primeiras mulheres começam a se manifestar. Um que outro homem também começa a ficar meio preocupado assim, com o que está acontecendo com a sociedade, com a ideia de humanidade, e o que as mulheres têm a ver com isso, e por que as mulheres não estão participando de certos processos, ou quando estão participando, estão sendo ao mesmo tempo aviltadas dentro dos processos. Mas eu passo a palavra imediatamente a você, para que você possa dizer qual é a sua percepção. E eu acho que seria muito legal também, Elisa, se você contasse um pouco da sua história com o rock e aqui no Brasil. Aqui no Brasil, pelo menos, a experiência que a gente teve no Dominatrix foi que, entrando já numa cena que é punk, rock, hardcore, onde, teoricamente, já havia uma discussão sobre sexismo, patriarcado, homofobia, em tese, que era uma discussão feita por uma cena que era branca, masculina e heterossexual. Assim. A gente, como mulher, existia como tema dos livros e dos fanzines que eles liam. Assim. Quando a gente entrou para fazer parte da cena, como objeto histórico mesmo, a gente sentiu uma resistência quase que até violenta. Assim. Então, a banda começou no quarto. Assim, eu e minha irmã no quarto, em 95. A gente não sabia o que se passava no mundo. Assim. Eu acho que isso ajudou muito, até aquela... Você citou, não me comparando com Kant nem nada, mas o isolamento tem uma utilidade. Assim, né? A gente fazia as músicas, não sabia o que estava se passando, quem que era a banda famosa do momento, da cena punk, hardcore, não sabia nada. Só que a gente sabia que alguma coisa estava errada com o que a gente passava dentro de casa, que era uma desigualdade de gênero. Então, eu não podia jogar futebol e tinha um padrasto que batia na gente. Aí depois, a gente ia para a escola. Eu estudei numa escola que o professor batia em aluno, inclusive, porque eu era estudante de semi-interno, assim. E apanhei, sofri bullying porque me vestia, não era tão feminina. Então, esse universo da escola e da minha casa, que parece ser tão pequeno, ele demonstrava muito cedo para a gente, tinha uma coisa esquisita no ar, assim. Daí a gente começou a tocar assim, começou a fazer umas músicas xingando assim, os caras, professor, xingando o vizinho. Que era o que podia fazer, né? E colocava bem alto, aí amarrava o microfone no cabo de vassoura e fazia nosso show dentro do quarto, assim, né? Aí a gente falou, a gente tem que fazer uma banda. Aí a gente colocou um anúncio numa revista, assim. Aí veio uma menina bem metaleira, assim, a gente montou o Dominatrix na primeira formação, assim. E aí a gente falou, vamos tocar, como a gente vai fazer? A gente tem que achar um lugar para tocar, né? Porque a gente nem conhecia ninguém que tinha banda. É muito surreal isso, né? Normalmente você já conhece um monte de gente de banda, resolve fazer uma banda e já tem um monte de gente lá, e na balada você conhece no show. A gente era umas pirralhas que não sabia nem o que estava acontecendo em volta, assim. Daí a gente foi até a Galeria do Rock. Não, deve ter alguma coisa lá, alguém que vai explicar para a gente como que faz show. A
A gente foi lá, as duas pirralhinhas de cabelo com papel crepom roxo, assim, sabe? As camisas do Role feitas à mão, assim, El Seven, assim, bravas, assim. Eu lembro que a gente encontrou um skinhead no ônibus, a gente ficou mó nervosa, assim. Falei, meu, fudeu, sabe assim? A gente foi lá, chegou numa loja, tinha um menino lá, a gente falou, então, meu, sabe o que é? Um cara meio de punk, assim. A gente tem uma banda feminina. Ele, nossa, que legal. Então, a gente queria fazer um show. Ele olhou assim, como assim? Ué, vocês querem fazer um show? Onde que toca? Ué, nos lugares, né? Aí ele falou assim, olha, já sei, eu vou ajudar vocês. Tem uma outra banda, tem uma menina no vocal. É bem brava, assim, que nem vocês. Aí tem uma outra banda, que tem uma outra menina no vocal também. Vocês fazem, sei lá, um festival de banda com umas minas, assim, a gente... Total! A gente pegou o telefone da galera. Ele falou, acho que tem um lugar que abriu, que é ali perto, que era ali na Lorena, chamava Vitória Pub, no meio dos jardins, assim. Lá perto das grifes, lá do Oscar Freire. Aí a gente foi andando, atravessou a Paulista, chegou na Lorena e bateu na porta, aí abriu o dono. A gente foi lá e montou, assim, Females Festival, não sei o que. Ele falou, tá bom, vamos fazer sim aqui um domingo, ele não botou muita fé. A gente foi lá, ligou para as outras bandas, e foi o nosso primeiro show, a gente nunca tinha conhecido ninguém. E era uma banda que era uma banda Stray Edge, que era o No Violence, uma outra banda de Campinas chamava No Class. E a gente entrou na cena... E o primeiro show da nossa vida foi o nosso próprio. A gente nunca tinha ido, sei lá, no Hollywood Rock, assim, por exemplo. A gente era muito pequenas. Minha mãe não deixava, assim. E aí a gente já chegou com essa bagagem feminista, né? A gente já tinha lido o livro feminista, a gente já tinha decidido que a banda era feminista, a gente já tinha letra feminista, e a gente tinha, sei lá, 15, 16 anos. E era tudo muito esquisito, porque a gente já começou numa cena que é considerada política, né? E aí, eles olharam a gente meio como um prodígiozinho perigoso, sabe? Não podia ser muito... As bandas mais famosas não podiam muito criticar a gente, mas também não podiam dar muito espaço, assim. E a dinâmica de poder a gente começou a perceber assim, até pelo preconceito de idade, que a gente era muito pirralha perto dos caras que estavam já famosões lá. Mas aí vocês já tinham público? Não, a gente não tinha... assim, a gente não tinha internet, né? Não tinha nada. Quem que foi no show? As pessoas das outras... Das outras bandas. Não, os amigos deles, né? E os amigos de vocês? A gente botou... da escola, 2 meninas foram corajosas. Porque, o que era feminismo para você nessa época e o que é hoje? Naquela época, feminismo para mim era aquela coisa dentro de mim que me dizia que estava errado. Por exemplo, eu apanhar do meu padrasto e ninguém fazer nada. Eu não poder jogar bola. Eu não poder fazer alguma coisa, sendo que fisicamente, intelectualmente, eu era capaz, e por algum motivo idiota não podia, assim, esquisito, sabe? Um motivo torpe, assim. Então, esse era o meu feminismo da época. Hoje, o meu feminismo, ele é assim, né? Tipo, uma coisa um pouco mais ampliada. Mas ele é muito parecido ainda, porque assim, a gente ainda está lutando por umas coisas meio ridículas, assim, né? Que a gente vê como coisa básica. E a mulher está numa situação social que não faz sentido ainda, né? Ainda mais para quem nasce de uma, para quem quem é adolescente hoje vê a Dilma no poder, ou algumas mulheres no poder, ou em cargos importantes e até em profissões técnicas que antes eram consideradas masculinas, não entende o caminho que foi feito, só que também não entende o preço que se paga e muitas vezes não sabem que o salário é 30% menor e se a mulher for negra é 50% menor do que um cara na mesma função. Eu tenho muito mais ferramenta para entender o que o meu tipo de feminismo pode fazer para criar pelo menos um microcosmo onde a gente consiga ficar mais próximas, né? Quebrar alguns mitos de que mulher não consegue ser solidária. E o feminismo, para mim, hoje também é um estilo de vida na questão de até consumo cultural, assim. Tipo, eu gosto muito de filme feminista, livro feminista, comédia feminista, tudo que é produzido por mulheres, não necessariamente femininas, mas mulheres fortes, interessantes, inteligentes. Para mim é uma coisa que faz parte também do meu feminismo. Não é só uma prática política, é uma prática estética, sei lá, como colocar isso, mas... Vocês foram muito marcadas ou quer dizer, teve consequências negativas, sei lá, vocês sofreram
teve. A gente teve um primeiro momento em que muitos homens ficavam chavecando a gente, assim, tipo, não porque achavam a gente bonita e queriam ficar com a gente, mas depois a gente percebeu que eles queriam desempoderar, sabe assim? Num primeiro momento eles estavam muito simpáticos, assim. Eu até converso isso muito com a minha irmã, que é da minha banda também, assim, né? Tipo, membro eterno da banda, assim. Que tinha uns caras assim que chegavam na gente para ser amigo, mas sabe com aquela intenção de te desempoderar? O cara ficava assustado e não sabia o que fazer com aquilo, sabe? Com a sua presença ali e o questionamento que você traz. E uma das formas de desempoderar a mulher é você se aproximando dela sexualmente. E isso foi uma coisa que a gente percebeu, assim, que a gente ficava assim meio, esse cara tá me chavecando, mas não tem nada a ver, né? Para desconstruir mesmo. E a coisa da violência era muito séria, assim. Porque quando a gente tocava em São Paulo, as pessoas foram se acostumando. Só que os primeiros shows, logo quando estourou a banda em 97, 98, a banda ficou muito famosa naquela época, muito famosa mesmo. A gente estampou capa de todos os jornais grandes, assim, caderno de cultura, a gente apareceu em tudo, televisão, rádio. E logo que surgiu mesmo, assim, as outras cidades ficaram sabendo da gente e começaram a criar uns mitos com a gente, sem que a gente pudesse debater com as pessoas, que não tinha a rapidez da internet, não tinha nada, era só na base de carta e fanzine, assim. Então, começou mito, assim, que a gente batia em homem, que a gente odiava homem, que a gente não sei o que lá, que a gente roubava as namoradas dos caras, tudo, assim. O show Dominatrix, pela primeira vez nas cidades mais longe do eixo, era assim, 80% ia para confrontar a banda. Por conta do discurso que vocês carregavam. O feminismo, que a gente ia desconstruir ícone punk por ícone punk. É que eu não quero... Como que era isso? Isso acontecia onde? Na forma, no conteúdo, na letra, na postura? Como que era? Conta um pouquinho mais. O fato de ter umas meninas fazendo música que interessam outras meninas, eu acho que começou a assustar os caras, porque as meninas começaram a ir para frente nos shows. Elas seguravam boné e casaco dos caras antes, né? Elas começaram a andar para frente nos shows, né? Chegar e ocupar ali na frente e começar a reclamar de violência. E quando rolou essa coisa da violência, que foi muito parte da história do Dominatrix, que a gente parava o show no meio se estivessem sendo violentos com as pessoas, e a gente dava o microfone para quem quisesse falar, assim. Estão me batendo aqui e tal, isso aqui. Gente, quem quer falar aí, que apanhou, pode falar aqui. E era sempre um rebuliço, né? Porque apontava um dedo na cara de outro cara e a gente causava assim as maiores DRs no Brasil inteiro, assim, entre as cenas locais e terminava um namoro porque apontou o dedo para o namorado da outra menina que não sei o que lá. Isso estava muito presente também, porque o nosso feminismo ele penetrou nos relacionamentos, assim, sabe? Ele penetrou nas relações assim, no namoro de não sei quem, que não sei o que lá. Foi assim, um negócio punk. E aí, a coisa da desconstrução dos ícones, porque quando a gente chegou, já tinha lá o fulano, que era o vocalista, que era o Messias do vegetarianismo, sei lá. O outro era o Messias do hardcore, no que toca a questão da reforma agrária. O outro era não sei o que lá e não sei o que. O outro era não sei o que lá. Então, eu cheguei a ter, pessoalmente, assim, não vou citar nomes, mas ícones do punk nacional dos anos 70, 80, vindo tirar satisfação comigo, assim, de que eu estava acabando com a imagem dele, porque a gente falava o que a gente achava. Olha a letra no palco, assim, olha a letra do fulano, aquela letra machista, o cara fala que é punk, não é porra nenhuma. Porque a gente acha isso. A gente não tinha medo de nada, né? Meio loucas também, né? Eu ficava apavorada de um lado, do outro. Eu acho que era um feminismo como um salto para a morte, quase, assim, né? Mas acho que o feminismo é um salto para a morte. Os hormônios, não sei. Era um negócio... É um salto para a morte, no mínimo a morte simbólica, porque a história do feminismo está muito ligada a essas mulheres que tiveram muita coragem de peitar mesmo o status quo. Então, a história do feminismo é a história sempre do movimento e sempre de uma coragem feminina que não estava jamais, por isso mesmo que ela se chama coragem, jamais esteve autorizada. Então, as mulheres precisaram entrar em luta a passeata, ou às vezes até a luta corporal mesmo. Você tem que peitar, você tem que chegar e ter muita coragem de se colocar nesse lugar que a Elisa estava pronunciando sob o termo empoderamento.